sou estudante de Educação Física, sexto semestre. Hoje estamos aqui para abordar o assunto sobre síndrome de Down. Como todos vocês sabem, tenho uma esposa que tem um filho com síndrome de Down e hoje nós vamos entrevistá-la. Bom, estamos aqui com a Michele, agora nós vamos iniciar a entrevista. Qual foi a sua reação em saber que você teria um filho com síndrome de Down? A minha reação no primeiro momento foi muito difícil, pois eu descobri só o diagnóstico no nascimento. Então no início foi muito difícil. O que mudou na sua vida? Muitas coisas mudaram. Depois que eu tive ele, eu comecei a ver a vida de uma outra forma. E decidi ter melhorias sempre focada nele. Procurei voltar a estudar, ter mais conhecimento sobre a necessidade que ele tinha. Como a sociedade lida com a deficiência de uma pessoa? Hoje em dia, mesmo nós estando no século XXI, é muito difícil quando se fala em deficiência, em qualquer tipo de necessidade, porque ainda temos uma sociedade muito preconceituosa, então é difícil lidar com essa situação. Então, assim, nós vamos vivendo um dia por vez, porque em todo lugar, às vezes em lugares que você menos espera, você encontra o preconceito. E a gente vai lidando dia a dia com isso, tentando passar para a sociedade que isso é uma coisa que eles não precisam, não é uma coisa que não precisa ter medo, não precisa ter medo, não precisa se trancar, porque não é uma doença contagiosa. Muitas pessoas às vezes olham para essas crianças como se eles tivessem uma doença contagiosa, como se não pudessem chegar perto, e não é nada disso. Como é o desenvolvimento de uma pessoa com síndrome de Down? O desenvolvimento é um pouco mais lento. Tem que ter todo um amparo para que eles possam ter uma vida normal. Tchau. 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 Você vai embora? Tchau. Tchau. Você vai... Tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Boa... Tchau. Boa noite. Boa noite. Tem que investir em muita estimulação, tem que ter muita dedicação. O Gustavo faz acompanhamento desde os 15 dias de nascido e de lá para cá nós temos investido muito, né, numa melhoria de vida para ele. A gente sempre corre atrás do que ele precisa, natação, futebol, ecoterapia, então todo o estímulo que tem que ser, todo estímulo que você puder fazer para uma criança especial é muito bom no desenvolvimento e no futuro para eles, né? Que com esse desenvolvimento eles terão um futuro melhor lá na frente. O que você acha que deveria ser feito para a melhora da inclusão na sociedade? A inclusão é uma coisa que eles passam muita informação na televisão, viva a inclusão, mas na realidade não é bem isso. Quando eles falam em inclusão, eles passam uma imagem para a sociedade que está tudo resolvido, que em todos os campos eles estão preparados para receber uma criança especial. Mas na verdade não é isso. Não tem profissionais capacitados para suprir a necessidade da criança. Você tem que correr atrás de vários métodos para que o seu filho consiga um desenvolvimento digno de uma melhora para eles. Tipo, que nem no caso do meu, eu tive para ele estar na escola comum com as outras crianças, eu tive que ir na defensoria, atrás de vaga, atrás de cuidadora, porque ele, quando entrou na escola no início do ano, a gente ainda estava no processo de desfraldamento, porque como ele ia
para a escola de perua, então tinha aquela quebra de raciocínio. Em casa a gente fazia o desfraldamento, mas quando ia para a escola tinha que colocar a fralda na perua para ele não fazer as necessidades dentro da perua. Então retardou um pouco esse desfraldamento, então por isso que eu tive que correr atrás de uma cuidadora na escola para a gente conseguir uma melhoria nesse processo. Então esse negócio de inclusão é bem complicado, não é tão fácil assim como eles passam na mídia. Realmente a estimulação tem uma melhora na vida de pessoas com deficiência? Qual? A estimulação é algo muito importante. Como que é seu nome? Hã? Manda um tchau. Dá um beijo, manda um beijo. Como que é seu nome? Como que é seu nome? Fala, Gustavo. Através da estimulação, você consegue descobrir qual que é a função que a criança mais tem capacidade. O Gustavo, a gente estimula ele desde os 15 dias e de lá pra cá, dentro da sala de aula, da sala de aula que ele tem na PAI, que lá eles têm aula, eles têm acompanhamento com fono, com psicólogo, toda uma equipe baseada na necessidade dele. Então, assim, por nós termos estimulado ele desde os 15 dias, ele é uma das crianças mais desenvolvidas dentro do grupo dele. Então eu acho que a estimulação sim é uma coisa muito importante, que quanto mais estimula uma criança especial, melhor o desenvolvimento dela. Mito ou verdade que hoje as crianças com síndrome de Down nascem em mães mais velhas? Isso na verdade é um mito. Hoje temos muitas pesquisas que mostram que isso não é real. Onde ele faz acompanhamento na APAI de São Paulo, tem muitas mães jovens que têm crianças especiais, mãe de 20, de 19, então isso é bem relativo. Isso na verdade é um mito. Quando eu engravidei do Gustavo, eu tinha 20 anos, quando ele nasceu eu estava com 21, ou seja, um diagnóstico de uma pessoa jovem. E fizemos o cariótipo, tudo certinho, e no cariótipo acusou que não tem nada a ver, que não teve nenhum problema sobre envelhecimento do útero, como a maioria das mães se preocupa hoje em dia. Como criar uma criança com síndrome de Down hoje? É muito difícil, pois as pessoas ainda, como eu falei anteriormente, as pessoas ainda têm um preconceito muito forte em relação a isso. Mas o que importa é o nosso amor. Ter uma criança especial, só quem tem uma criança especial pode saber como é isso. É um amor super verdadeiro, sem falsidades, sem mentiras, sem interesse. Então, assim, o preconceito da sociedade é uma coisa mínima, que não atrapalha em nada. Porque você tem um sentimento tão verdadeiro que isso vira um detalhe. Quem tá perdendo é essas pessoas que têm a cabeça pequena, que acha que ter uma necessidade inibe a pessoa de ser melhor ou pior e assim por diante. Ele teve algum atendimento específico? Qual? O atendimento que ele tem é na APAI mesmo, que ele faz acompanhamento desde novo, e o único atendimento que ele tem é esse. Assim, ele faz acompanhamento com assistente social, pedagoga, fonoaudióloga, psicóloga, e isso é um acompanhamento gradativo. E agora, como ele está com 6 anos, ele já vai para a parte de alfabetização, e assim a gente vai levando, né? É uma fase por vez. Ele teve alguma complicação ao nascer? Ele nasceu com CIA, que muitas crianças com síndrome de Down vêm com a cardiopatia junto, mas com 1 ano e 5 meses ele fez a operação, e ele tinha dificuldade no desenvolvimento, porque na hora que o sangue chegava no coração, na hora de fazer o bombeamento, o sangue expandia de uma forma inadequada. Então ele fez a operação, fechou os furos, e depois disso a evolução foi cada vez melhor. Muito obrigado.